coração que eu desejo a cada um de vocês um Shabat cheio, repleto de muita alegria, de muita felicidade, de muito amor. Quanta emoção, meus amados! Podemos mais uma vez estarmos aqui reunidos como uma família, né? Mesmo que de longe, mesmo que eu daqui da Noruega e vocês aí de qualquer parte do mundo, do Brasil, né? Do nosso amado Brasil, mas todos reunidos num só propósito, nos pés do Eterno, para ouvir sobre Ele, para aprender sobre Ele, para saber os seus caminhos, conhecer a sua vontade e trazer ela para dentro do nosso ser e viver por ela. Porque a palavra do Eterno, ela é maravilhosa, ela preenche o nosso ser, o nosso íntimo e transborda na nossa boca com alegria, com felicidade de saber que Ele é o nosso pastor e que Ele sempre está conosco, que Ele nunca vai nos faltar. Pode o nosso pai e nossa mãe se esquecer de nós, mas o Eterno jamais se esquecerá. Ele sempre está conosco, nos dando oportunidade de aprender a sua vontade, de conhecer os seus caminhos, de ouvir sobre ele, de falar sobre ele, porque nada para o ser humano é mais prazeroso, eu posso dizer isso, nada é mais prazeroso do que falar das maravilhas e do amor do Eterno. Quanta felicidade é poder conhecer esse dia que foi separado, que foi presenteado para nós pelo próprio Eterno, para que nós possamos separar e santificar. Eu me chamo Kessia e com toda a felicidade do universo, eu estou aqui com vocês reunidos para que a gente possa mais uma vez fazer um pequeno resumo dessa que é a nossa porção, que é o nosso tesouro, que é o nosso presente, que é aquilo que nós temos de mais valioso e que é o que nós podemos dar de mais valioso. Portanto, eu estou aqui sentada na minha sala, dando a vocês o que eu tenho de mais valioso. O presente que o Eterno nos deu, a sua palavra, falar do seu amor, conhecer o seu nome, que é acima de todos os nomes. É com grande alegria que aqui no canal Teshuvah Total nós estamos. Depois de ontem com o Moré Daniel, depois de hoje de manhã com o Moré Daniel, aprendendo, né, e compartilhando no chat as nossas experiências, né, as nossas perguntas, as nossas dúvidas que surgem no caminho, mas sempre reunidos e com o coração cheio de alegria, esperando no Eterno, que Ele é por nós e nunca nos faltará. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E nesse dia começaremos esse pequeno resumo, né? Vamos tentar fazer esse pequeno resumo, porque é uma coisa quase impossível, gente, fazer o resumo, porque quando você tem paixão, quando você tem amor por isso, né? Você tem todos os slides, digamos 60, né? 60 slides. E aí você vai ter que escolher entre esses 60. Aí, como você ama os 60, né? Porque é toda a palavra do Eterno, fica difícil. Você coloca 1, 2, 3. Aí, quando você vai olhar, tá os 60 de novo, né? Não, mas não pode. Aí vai tirando. E aquilo vai doendo. Mas é maravilhoso, gente, poder fazer um resumo e poder estar aqui diante de vocês, né? Junto com vocês, diante do Eterno. É maravilhoso. Vamos lá começar a nossa porção, né? A porção que o Eterno nos deu, já sem demoras, né? Vamos começar, vamos. Já com sede começando. A nossa porção dessa semana está em Bamidbar, Números 16:1 até o capítulo 18:32, como a gente falou a semana passada, antes de terminar o nosso pequeno resumo. A porção dessa semana se chama Cora, que significa calvo, né?
Mas pra gente, antes da gente começar a nossa nova porção, é sempre bom a gente relembrar, porque as porções, elas são unidas, elas são juntas, né? Então, quando a gente relembra o que a gente já viu, acaba que a gente vai trazendo a memória e podendo juntar, né, tudo e compreender de uma maneira completa, de uma maneira plena. Na semana passada, nós aprendemos com o Eterno sobre Shelalirá, né? Envie para você. Nessa porção, nós aprendemos sobre a vontade ou a permissão do Eterno. Nós vimos que são coisas totalmente diferentes, né? Nós vimos que o povo tratou o Eterno com desprezo, né? Que eles desprezaram, que eles não quiseram a terra prometida, a promessa do Eterno, né? Nós conseguimos ver também a diferença entre o remorso e o arrependimento, né? E também nós aprendemos que existe só uma Torá. Independente se são outros povos, se é só uma Torá. Pode ser outros povos diferentes, mas a Torá, a palavra do Eterno, só existe uma. Não são várias Torás, né? Não são várias palavras do Eterno, não são várias diferentes para cada povo uma, não. É uma para todos, né? Nós vimos isso na semana passada. A gente viu também sobre o pecado imperdoável, que é o pecado que nós blasfemamos contra o mover do Eterno, contra a vontade do Eterno, né? Nós aprendemos também sobre o pecado imperdoável, mas o Eterno, pela sua bondade, nos dá também o tzitzit, que é para que servisse para que nós não nos esqueçamos dos seus ensinos. Né? O Eterno, ele nos ensinou tudo isso na semana passada. E depois de tudo isso, gente, de tudo que o Eterno ensinou ao povo, de tudo que nós aprendemos com o povo, né? O povo do Eterno também, o povo de Israel lá no deserto também souberam que não entrariam na terra prometida. Por quê? Porque eles rejeitaram, assim como rejeitaram o Eterno, né? Fazendo o bezerro de ouro, eles rejeitaram também a terra prometida, dizendo que o Egito era aquela terra que manava leite e mel, e não a terra prometida pelo Eterno, né? Não a promessa do Eterno. Tudo era melhor, até a escravidão do Egito, do que a promessa do Eterno. Né? Então o Eterno disse para eles que eles não entrariam na terra prometida, mas os filhos dele entrariam. Os mesmos filhos que eles disseram que seria como despojos, né, para aqueles povos. Então vamos lá. Depois desse pequeno resumo, né, e a gente viu o declínio da alma do povo de Israel, vamos lá conhecer mais um pouquinho. Quem é esse Cora? Né? Quem é Cora? Quem é este homem? Ele era bisneto de Levi, né? Portanto, ele era levita. Ele era neto de Querate, justamente da família dos levitas, escolhido pelo Eterno para cuidar dos utensílios sagrados e de onde vêm os sacerdotes. Ele era filho de Itzhá, primo carnal de Moshe e Arão, né? Porque o pai dele era irmão do pai de Arão e Moshe, ou seja, eles eram parentes, né? Cora também, como o nosso querido Aharon, ele também era o primogênito. E ele era pai, né, de filhos exemplares, Corá, né? Ele era o pai de filhos exemplares, tementes ao Eterno, né? Eles foram responsáveis pelos belíssimos salmos que nós temos até o dia de hoje e Baruch Hashem pela vida desses meninos, né? Eles realmente eram tementes ao Eterno, né? Eles realmente eram bons, ao contrário do seu papai, como a gente está vendo desde ontem. Então, Cora era esse homem, um levita, né? Respeitado, provavelmente muito rico, como a gente
já aprendeu, né? Mas vamos continuar aprendendo sobre ele, né? Vamos continuar, gente. Agora sim, nós vamos entrar na nossa porção, né? Que fica lá em Números Bamidbar 16. Vamos começar. Como vocês já sabem, aqui nós fazemos apenas um pequeno resumo, portanto, nós não vamos ler toda a porção, tá? Só algumas partes principais, né? Que a gente vai abordar sobre elas. E nessa porção não vai ser diferente, tá, gente? Então, antes da gente começar, eu peço a você, abra os seus ouvidos, prepare o seu coração, né? E deixe que a palavra do Eterno entre em seu coração e permaneça, né? E você possa viver e aprender, que o Eterno venha falar pela minha boca a todos nós, né? Eu tô aprendendo a semana inteira e que maravilhoso maná é esse, gente. Quantas maravilhas o Eterno nos ensina pela sua palavra quando nós nos dedicamos a buscar. E eu sou muito grata a vocês por isso, porque por causa de vocês, por vocês, para servi-los, eu aprendo muito mais, porque eu não tenho tempo nem condição de passar tudo que a gente vê durante a semana, mas vamos tentar passar um pouquinho. Vamos lá. E tomou Cora, o filho de Tzahá, neto de Querate, bisneto de Levi, junto com Datã e Avirã, os filhos de Eliave, e de On, o filho de Pelete, descendente de Reuven. E se levantaram diante de Moshe. Aliaram-se a eles 250 homens, líderes de Israel, membros importantes do conselho, dos homens de bom conceito. Então, diante de Moshe se levantam esses 250 homens, líderes da comunidade de Israel, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se levantam diante de Moshe. Mas Moshe, né, era representante de quem, gente? Vocês sabem de quem o Moshe era representante? Vocês lembram disso? Do próprio Eterno. Vocês lembram? Quando o povo chega diante de Moshe e diz: Moshe, fale você conosco. Né? Não permita que o Eterno fale conosco, porque se o Eterno falar conosco, a sua glória, nós não suportamos, nós vamos morrer. Então, você será o representante, aquele que falará para nós pelo Eterno. Aquele que falará o que o Eterno falou para nós, lá no Monte Sinai, há 2 anos atrás, né? Mais ou menos. O povo pediu isso a Moshe. Então, eles se levantam diante desse homem que era representante do Eterno, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Agora, gente, como que este homem, né, Cora, consegue juntar 250 homens? E não era qualquer homem, não era pessoas, né? Eram pessoas boas, de bom conceito, que as pessoas viam com bons olhos, né? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso daí. Vamos lá. Eles se reuniram contra Moshe e Arão e disseram: vocês se valorizam em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada. Todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da Assembleia de Adonai? Perceberam? O porquê e como que Cora conseguiu reunir toda essa Assembleia, 250 homens de conceito? Cora tinha lábia, gente. Cora era aquele pregador que falava o que as pessoas queriam ouvir.
né? Ele falava aquilo que o ser humano que estava ali, que acabou de saber que não vai entrar na Terra Prometida, né? Que acabou de ver o Eterno punindo pessoas que não ouviu, né, a sua voz, eles acabaram de saber que não entraria na Terra. Aí vem um cara, né? E também eles queriam, né, levantar um líder para que levassem eles de volta para o Egito. Eles desejaram isso também. Cora estava lá. Vocês acham que Cora não viu isso? Entendeu? Quando Moshe ouviu isso, prostrou-se com o rosto em terra. Ele disse a Cora e a todo o grupo: amanhã cedo Adonai mostrará quem é dele e a pessoa que ele permitirá se aproximar dele. Sim, ele fará que a pessoa escolhida se aproxime dele. Imaginem só. O povo acaba de ouvir da voz de Moshe que não entraria na Terra Prometida, né? O povo acaba de saber que não teria aquilo que eles queriam. Aí chega do nada um cara, salvador da pátria, uma lábia tremenda, um homem conceituado que todos respeitavam, né? Um levita que estava ali junto com o Eterno. Aí prometendo e falando, né, que todos eram santos, que toda a comunidade era sagrada. Mas ele está falando algo para o povo que o povo quer ouvir, mas totalmente diferente daquilo que o Eterno havia falado. Porque o Eterno falou com a sua própria boca na porção passada, e a gente deve se lembrar muito bem disso, que ele disse assim: por quanto tempo eu vou ter que suportar essa comunidade maligna? Totalmente o contrário daquilo que Cora está falando para o povo. Vocês são uma comunidade sagrada, o Eterno mora no meio de vocês. É Moshe e Arão que não estão sabendo falar com o Eterno. A culpa é deles. Vamos tirar eles dali, né? A culpa é deles. Vocês são sagrados, vocês são separados. O Eterno mora no nosso meio. Isso tudo é Moshe e Arão. É, meus amados, a lábia derruba qualquer um. E quando a pessoa fala aquilo que você quer ouvir, aí pronto, você se gruda nela. Ah, foi enviado pelo Eterno. Nós estávamos precisando e procurando um novo líder. O Eterno enviou Cora. Moshe falava a verdade. Moshe falava o que saía da boca do Eterno. Ele reproduzia a palavra que saía da boca do Eterno, né? E pode ver que foi assim com todos os profetas, que falava aquilo que saía da boca do Eterno, mas que era totalmente contrário do que o povo queria ouvir. Na sua rebeldia, eles queriam ouvir que o Eterno estava com eles e que na sua rebeldia eles seriam abençoados pelo Eterno. Mas Moshe, como um profeta do Eterno, ele jamais falaria isso. Ele falaria e falava aquilo que o Eterno falou, colocou na sua boca. E não aquilo que o povo queria. Ao contrário de Cora. Cora e todo o seu grupo, façam isto amanhã. Pegue seus incensários, acendam o fogo e ponham incenso neles diante de Adonai. O escolhido por Adonai será o santo. Por quê? Porque Cora estava falando que toda a comunidade era santa, era sagrada, né? São vocês, filhos de Levi, disse Moshe a eles, né? Que se valorizam em demasia. São vocês que estão querendo tirar, né, a escolha do Eterno do meio do povo. Porque se nós formos olhar, né, o que eles estavam querendo
reivindicar. A gente está aprendendo isso desde ontem, né? O que Cora com o seu grupo estava querendo mostrar? Eles estavam querendo, né, se exaltar acima de Moshe e Arão, né? E dizendo que Moshe e Arão estavam se exaltando demais, mas, no entanto, eles que estavam se exaltando, né? Como a gente sabe, como a gente vê. Mas isso não é verdade. Moshe e Arão, eles não estavam se exaltando, se achando maiores do que toda a comunidade, coitados. Por quê? Porque eles só vivem prostrados, né? Só vivem prostrados pedindo ao Eterno perdão por essa comunidade. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E se prostrou Moshe e Arão? E se prostrou Moshe? Como é que eles estavam querendo se exaltar acima de todas essas pessoas? Se Moshe e se Arão se considerassem, né, mais e melhores do que os outros, todas as vezes que na primeira vez que o Eterno disse, sai do meio, Arão, sai do meio, Moshe, que eu vou acabar com tudinho e fazer de você uma nova comunidade mais santa, né? Moshe tinha feito isso, mas o que Moshe fazia? Se prostrava diante do Eterno, pedindo perdão por essa comunidade que está falando essas coisas dele. Eles estavam falando que Moshe e Arão não tinham capacidade de levar o povo para dentro. Não era o Eterno, não. E o Eterno, né, não era Moshe e Arão. O problema era Moshe e Arão. Não era o Eterno que disse que não entraria. Mas o problema era Moshe e Arão. Eles colocaram na cabeça do povo que o problema de Israel era Moshe e Arão. E também pensando, a gente pode lembrar que se Moshe ele quisesse toda esse glamour, todo esse poder para ele, ele jamais teria ouvido seu sogro quando disse para ele escolher pessoas do povo para ajudar ele a governar, a ensinar o povo de Israel, né? A passar para o povo de Israel aquilo que o Eterno dava a ele, né? Que o Eterno passava para ele. Se fosse assim, ele também não teria pedido para o Eterno para morrer, que ele não aguentava mais carregar aquele povo nas suas costas. E aí o próprio Eterno pede para ele separar 70 homens e encheu aqueles homens, né, com um pouco do mover que estava sobre Moshe. Moshe era aquele que vivia para servir o povo. Então, esse grupo que está diante dele aqui era um grupo que estava cheio de falsidade, de mentira, de injustiça e de ingratidão. Eles não reconheciam. E Moshe disse a Cora, ouçam aqui, filhos de Levi. É insignificante para vocês que o Eterno os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximar dele, para realizar o trabalho do tabernáculo, né, diante de Adonai. É insignificante para você isso? É insignificante que o Eterno separou vocês para quê? Para servir diante da comunidade. Por quê? Porque os levitas, né, e o sacerdote Arão eram aqueles que estavam ali para servir o povo de Israel. Ele aproximou vocês todos e seus irmãos, os filhos de Levi, para perto com você. E agora você também deseja o ofício de sacerdote? Era isso que ele queria, poder. O poder que ele queria trazer, né, para ele. Ele queria o poder que o Eterno não havia dado. Por quê? Quando o Eterno separou o sacerdote, ele separou o sacerdote para quê? Para ser aquele que estava
O sacerdócio de Arão não era uma coisa glamurosa. O sacerdócio de Arão era aquele que estava no meio, entre o Eterno e entre o povo. Ou seja, o sacerdote, ele servia o Eterno e servia o povo. Ele estava diante do Eterno para ouvir o Eterno e para passar para o Eterno aquilo que o povo tinha falado ou levado ao Eterno o seu sacrifício, as suas ofertas e voltar para o povo com aquilo que havia recebido do Eterno. Não era glamour, não tinha poder. Ele estava ali para servir. Porém, Corá queria isso para transformar isso no poder, para governar o povo de Israel. Ele queria o sacerdócio para ele. E Corá, gente, ele já era um homem influente. Ele conseguiu influenciar esse grande grupo, né, contra a escolha do Eterno. E como o nosso querido Moré Daniel falou ontem, né, ele já era um homem escolhido. Ele estava ali diante do povo como um homem escolhido, não para exercer o sacerdócio, mas ele já era um homem escolhido pelo Eterno e muito influente, que se rebelou, querendo poder, né? E trouxe toda essa confusão e trará essas mortes, né? Que a gente vai ver, que nós vamos continuar vendo. E se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver, gente, que enquanto Moshe, na sua humildade, né, como homem humilde e manso, ele chega diante do Eterno e diz assim: foi eu que parei esse povo para carregar ele nas minhas costas, né? Se achando incapaz, ele não tinha essa capacidade de carregar todo o povo sem aquilo se tornar pesado demais. Corá, ele já se sentia melhor que Arão e Moshe em todos os aspectos, né? Ele era um homem que, na vista dos outros homens, era influenciador, ele influenciava, né? Ou seja, ele conseguia com a sua lábia, né, com a sua capa, digamos assim, influenciar as outras pessoas. Ao contrário de Moshe, que chegava diante de Adonai dizendo: eu não aguento mais, me mata, porque esse negócio está demais para mim. Corá não. Corá se achava o cara, o capaz, aquele que influenciava e influenciou, né, gente? Vamos lá. E se a gente vê, gente, o Eterno, ele escolheu Corá para aquilo que ele era capaz de fazer, né? Porque o Eterno, ele conhece todas as coisas, ele sabe de tudo, né? Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a ambição também, né? Ele sabia que Corá queria mais, que Corá, com a sua riqueza, iria influenciar o povo. Mas influenciar o povo para quê, minha gente? Né? Oh, esqueci de ler isso aqui. É por isso que você e seu grupo se uniram contra Adonai? Afinal, o que é Arão para que vocês se queixem dele? Né? Afinal, o que Arão é, meu querido, para vocês estarem aqui se levantando contra Arão? Como nós vimos, Moshe e Arão eram aqueles, né, que estavam diante do Eterno, passando para o povo aquilo que o Eterno passava para eles e passando para o Eterno aquilo que o povo passava para ele, como coisa que o Eterno já não soubesse. Mas sempre tem alguém que tem esse intermediário, né, que fica entre um e outro, né? Então, nós veremos agora o triste fim dos que desprezam o Eterno. A gente também já viu isso, né? Aconteceu a mesma coisa na porção passada. O Eterno, na porção passada, ele deu tzitzit, logo depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas, pelo visto, não adiantou muito, não. Em seguida, Moshe,
em seguida, depois de toda a confusão que foi causado, né? Depois dele ter passado as ordens que no dia seguinte ele iria fazer, o que ele faz? Ele vai dar oportunidade de techuvá, de arrependimento, né? Ele manda chamar Datã e Avirã, os filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. Eu trouxe essa imagem aqui porque eu achei bem interessante, né? Olha a cara deles aí. Eu gosto de ter imagens para que a gente possa assimilar mais, né? Não subiremos. É algo sem importância ter nos tirado da terra em que sobeja leite e mel para nos matar no deserto. Tá vendo? Lembram que eu falei para vocês? Eles sabiam que iam morrer no deserto e isso não foi aceitável por causa da sua rebeldia. Agora, o que eles estão fazendo? Procurando alguém que fale aquilo que eles querem ouvir. Não, eu vou fazer vocês entrarem na terra ou então nós vamos voltar para o Egito. A tal ponto que você se arroga o papel de ditador sobre nós, né? Não foi bom para ti não, Moshe, nos tirar lá da terra que sobeja leite e mel e nos matar aqui no deserto? Você não nos trouxe a todos, olha Ai, gente, só Moshe mesmo, ó. Só Moshe, homem bom é Moshe. Olha a arrogância desses dois aqui. Você não nos trouxe a todos para uma terra que sobeja leite e mel e também não nos deu a posse de campos e vinhas? Você acha mesmo que você pode arrancar os olhos desses homens e cegá-los? Nós não subiremos. Rebelião. Datã e Avirã, eles eram irmãos e juntos estavam se rebelando. Se rebelando à voz do Todo-Poderoso. Por que, gente? Porque se eles aceitaram a palavra de Cora, que era muito melhor que a de Moshe, o Eterno, porque a voz de Moshe era a voz do Eterno no meio do povo, né? O próprio povo, como a gente já falou, pediu para que Moshe falasse pelo Eterno para eles, porque eles não suportavam a voz do Eterno, a glória do Eterno, né? Então, eles escolhem a voz de Cora ao invés da voz do Eterno e se rebelam contra o Eterno. Eles também queriam ser sacerdotes, né? E juntos liderariam o povo. E juntos, quem sabe assim, eles poderiam fazer o Eterno mudar de ideia e fazer o povo entrar na terra do Egito. Vamos se rebelar. Todo mundo rebelado contra o Eterno, contra Moshe, né? Que não foram capazes de fazer o Eterno mudar de opinião, mudar a sua palavra. Não, vocês são consagrados, vocês são santos, vocês vão entrar. Eu prometi, vocês vão entrar, né? Não, eles não queriam, eles se rebelaram contra a voz do Eterno. Não subiremos. E além desses homens serem irônicos, né? Com Moshe, e além deles terem essa ironia, né, contra Moshe, eles dizem que foram tirados do lugar que manava leite e mel, né, que o Egito é muito melhor, né, que é muito melhor. Tiraram Moshe, o Eterno, né, tudo que eles falam contra Moshe, eles estão falando contra o Eterno. Tiraram ele da terra que sobeja leite e mel. Para quê? Para fazê-los morrer no deserto, ingratos, arrogantes e rebeldes, né?
Moshe, pela primeira vez, gente, né? Pela primeira vez, ficou muito irado e disse a Adonai: não aceite a oferta de grão deles. Nunca tirei um jumento deles. Não fiz nada de errado para eles. Ao contrário, Moshe mandou chamá-los. Para quem sabe assim, poder convencê-los, poder mostrar para eles que aquilo não vem deles, não vem de Moshe, não vem de Arão. Não é a liderança deles que era falha, era o próprio povo que era falho diante do Eterno, para cumprir a vontade do Eterno. Né? Então não era Moshe e Arão, era o povo. Mas o que eles disseram? Com toda a arrogância, não subiremos. Não queremos esse perdão, não queremos ouvir, não aceitamos, não subiremos. E aí, pela primeira vez a gente ouve Moshe diante do Eterno pedindo para que não aceite, para que não ouça, né? A paciência também de Moshe também acabou. Moshe disse a Cora: você e seu grupo estejam lá amanhã, diante de Adonai. Você, eles e Arão. E aí, deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Sim. Cada um de vocês acendam o fogo do seu incensário e ponha nele incenso. Cada um de vocês deverá levar diante de Adonai o incensário. 250 braseiros. Você também, Arão, e cada um com o seu incensário. Gente do céu, agora a pergunta que não quer calar de jeito nenhum. Da onde que saiu esses 250 braseiros? Me diz aí. Se só os sacerdotes, Arão e seus filhos, poderiam ter esse braseiro, esse incensário. Vocês já se perguntaram aí? Gente, foi tudo premeditado, tudo planejado. Todos que estavam ali, né? Todos que estavam ali estavam acreditando e querendo ser sacerdote. E Cora ser o sumo sacerdote. Tudo foi premeditado. Eles tiveram tempo para fazer os braseiros, para juntar tudo o que precisava para fazer esses braseiros, para fazer os incensários. Contanto, no Mishkan tinham os incensários apenas de Arão e seus filhos. E da onde que saiu esses 250 incensários? Cada homem pegou o seu incensário, né? Acendeu o fogo e colocou o incensário e permaneceu à entrada da tenda do encontro com Moshe e Arão. Cora reuniu todo o grupo que estava contra eles à entrada da tenda do encontro. E aí, quando alguém se reúne contra o escolhido do Eterno, o que acontece, minha gente? A glória do Eterno vai aparecer para quê? Para defender o seu escolhido, o seu povo. Aquele que é obediente à sua voz, né? E aí, o que Adonai disse a essa assembleia aqui? Adonai disse a Moshe e a Arão. Ele não falou com a assembleia, ele disse a Moshe e a Arão. Separem-se desta assembleia. Por quê? Porque eles estavam juntos, né? Queimando o incenso. Eu vou destruí-los imediatamente. Aí o que fez os dois caras que se acham acima de todos, Moshe e Arão?
se prostraram com o rosto em terra, como eles sempre fazem, e disseram: ó Elohim, Elohim dos fôlegos de vida, de toda a humanidade, se uma pessoa pecar, te irarás contra toda a Assembleia? Isso é elevação de alma. Isso é elevação de alma. O Eterno, ele deu a oportunidade. Todos esses homens aqui, eles foram alertados, né? Mas eles não ouviram. O Eterno, ele já havia dado a Torá no Monte Sinai, mas eles não ouviram. Eles pecaram e caíram, e declinaram. Aí o Eterno, há poucos dias atrás, dá o quê? Para que eles se lembrem, e o Eterno ainda diz assim: eu espero que isso faça vocês se lembrarem. O Tzitzit. Mas contra quem esse povo, esse grupo estava se rebelando? Aqui, gente, ó, a partir do verso 22 aqui, ó, 22 e 23, de 4 em 4 letras, está aqui, ó, Torá, a palavra Torá. Contra quem esse povo estava se rebelando? Eles estavam se rebelando contra a palavra do Eterno, que também era uma testemunha contra eles. Por quê? Porque o Eterno os ensinou como não ensinou ninguém. Eles ouviram da própria boca do Eterno. Mas, ainda assim, eles foram contra Moshe, contra Arão, se rebelando contra o próprio Eterno. Quando as pessoas se rebelam contra os ungidos do Eterno, eles se rebelam contra o próprio Eterno. E aí Adonai respondeu a Moshe: diga à Assembleia que se afaste dos arredores de quê? Da onde? Da tenda de Cora? Não, do Mishkan de Cora. O Eterno que sabe de todas as coisas, gente. Ele sabia os planos de Cora. E ele coloca aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o Mishkan de Cora. Não é a tenda de Cora, né? Cora, todo mundo sabe que ele vivia em tendas, mas o que o Eterno fala aqui? Ele fala no Mishkan de Cora. O Eterno conhecia o intento de Cora, né? E ele já tinha tudo preparado. Por isso, os 250 braseiros. Tudo premeditado. Tudo premeditado. Crime premeditado contra o Eterno. Moshe levantou-se e foi até Datã e Avirã, e os líderes de Israel os seguiram. Né? Aqueles 70 que foram escolhidos por Moshe e que tinha o mover de Moshe sobre eles, né? Que o Eterno colocou. Ali ele disse à Assembleia: deixem as tendas desses homens ímpios. Não toquem em nada que lhes pertença, ou vocês poderão ser engolidos por todos os seus pecados. E aí fala que eles se afastaram, né? E aí Moshe vai dizer que se esses homens, né, que estão aqui, esse grupo que se levantou contra o Eterno, morrerem de morte natural, como qualquer ser humano ou animal, né, de morte natural, o Eterno não enviou ele. Ele está fazendo tudo pela ambição dele. Tudo que aconteceu, tudo, Moshe tirou o povo do Egito, trouxe até ali, não vai entrar na terra prometida, tudo é pela ambição do Eterno, ele diz. Se esses homens morrerem assim. E aí o que vai acontecer? Depois que Moshe diz isso, no entanto, se Adonai fizer algo novo, se o solo se abrir e os engolir com tudo que possuem, não era só com eles não, gente, era com tudo que eles possuíam também. E eles descerem vivos ao Seol, né, a sepultura, vocês entenderão que estes homens demonstraram
como na rebelião lá dos espias, o que eles fizeram? Desprezo por Adonai. Desprezo pelo Eterno. E aí, no momento em que ele terminou de falar, o solo abriu, o solo abaixo deles se dividiu. Eles foram à sepultura com tudo o que eles tinham, né? Ou seja, tudo o que eles tinham acabou junto com eles. Gente, é ou não é assim com todos? A pessoa pode ter mundos de dinheiro, de bens, de tudo que ela tiver, mas quando ela morre, tudo não vai se acabar para ela? Assim como esses homens que foram contra o Eterno e a sua palavra, e por causa da sua rebelião, e na sua rebelião, foram tragados à sepultura com tudo o que eles tinham. Da mesma forma, as pessoas que não ouvem ao Eterno, quando eles morrem, tudo se acaba. E mais, gente, esse grupo, ele foi engolido vivo, né, por todos os seus pecados. Agora, vocês lembram o que os espias disseram lá no momento que eles falaram pro povo, né? A terra que engole os seus habitantes, né? Realmente, a terra que engole os seus habitantes é a terra daqueles que não obedecem à voz do Todo-Poderoso. É a terra daqueles que se voltam contra os ensinos do Todo-Poderoso, contra os comandos do Todo-Poderoso, contra a escolha do Todo-Poderoso. É a terra daqueles que se levantam contra o ungido do Eterno. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Esse povo ouviu Cora e olha o fim deles. A terra se abriu e a boca os engoliu com suas casas, todos os povos que se aliaram com Cora e tudo que eles possuíam. Assim eles desceram vivos ao Seol, à sepultura, né? Com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e a sua existência na comunidade chegou ao fim. Todo o povo de Israel que estava à volta deles fugiu quando os ouviu gritar, exclamando: pode ser que a terra também nos engula. A terra que engole os seus habitantes. É a terra daqueles que não ouvem a voz do Eterno. E não tem para onde fugir. Pode fugir para qualquer lugar, mas a terra que engole os seus habitantes é a terra dos que rejeitam a voz do Todo-Poderoso. Esses homens eram homens de conceitos, né? Considerado bom, homens bons, considerados diante do povo, mas com o seu ato de fraqueza, né? Com aquilo que os seus ouvidos ouviram, não entrarão mais na terra, se rebelaram contra o Eterno. Poderiam até, em certo momento, serem pessoas realmente dedicadas ao Eterno, mas não suportaram. Né? Não suportaram, se desviaram nesse estágio da Teshuvá, ouvindo a voz de alguém que estava falando aquilo que naquele momento eles queriam ouvir. Não era a voz do Todo-Poderoso. E aí eles se rebelam, se voltam contra o Eterno e contra os seus escolhidos,
os seus escolhidos. E aí o Eterno vem e os leva à sepultura vivos, né? Vivos. E não apenas isso, mas a sua existência se acabou ali na comunidade. Da mesma forma, aqueles que se levantam contra a voz do Eterno serão tirados da sua existência. Muito cuidado com quem você ouve, porque essas pessoas podem te tirar o presente que o Eterno te deu, que foi trazê-lo à existência. Quando nós nos rebelamos contra a Torá do Eterno, a nossa existência está em jogo. Tenha muito cuidado, gente. Muito cuidado. Então, saiu fogo da parte de Adonai e destruiu os 250 homens que oferecia o incenso. A mesma coisa, eles morreram da mesma forma que Nadav e Abiú, os filhos de Arão, que com seus incensários na mão, né, ofereceram fogo estranho diante do Eterno, e eles eram sacerdotes. Mas, num momento que não era para fazer aquilo e que o Eterno conhece o coração deles, né? Conhece o coração deles, morreram diante do Eterno fazendo algo que eles, mesmo sendo sacerdotes, não poderiam fazer. E esses homens morreram da mesma forma, querendo ser algo que não eram, diante do Eterno. Assim como os filhos de Arão, gente, morreram diante do Eterno, fazendo algo que não era para fazer, esses homens também morrem diante do Eterno por ouvir as mentiras da sua ambição. Então, o que é que a gente pode aprender aqui? Que não importa se é sacerdote ou não, o Eterno, ele conhece o coração. Pois os ímpios, aqueles que se voltam contra a palavra do Eterno, eles não prevalecerão na congregação dos justos. Agora, Cora morreu, né? Cora foi tirada da sua existência do meio da comunidade. Aí nós nos perguntamos, e a gente também leu que com tudo que ele tinha, né? Sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha. Não apenas Cora, mas também todos que se juntaram a ele. Aí nós nos perguntamos, é justo os filhos pagarem pelos pecados dos pais ou os pais pagarem pelos pecados dos filhos? É justo isso, gente? É claro que não, né? Claro que não. Como é claro também que os filhos de Cora não morreram. Como a gente viu lá no início, né? Eles são os autores de maravilhosos salmos que tocam o nosso coração, né? Que movem o nosso coração, que nos faz elevar a nossa alma diante do Eterno. Eles não morreram. Por que eles não morreram? Porque esses meninos, né? Deixa eu colocar aqui. Os filhos de Cora não morreram, como a gente vê aqui, ó, em Bamidbar 26, 11. Por que eles não morreram junto com Cora, o seu pai? Porque o Eterno diz que aquele que pecar é aquele que vai morrer. Se Cora pecou, ele morreu. Se Cora pecou, o que ele pecou, ele morreu. Mas os filhos de Cora não pecaram. Os filhos de Cora não faziam parte do Mishkan de seu pai. Os filhos de Cora, eles preferiram temer ao Eterno.
Eles temiam mais ao Eterno do que o seu pai. Eles preferiram estar no Mishkan verdadeiro, do Eterno, do que entrar no Mishkan que o seu pai, de rebeldia do seu pai, né? De ingratidão do seu pai. Eles não fizeram parte daquele grupo. Eles não estavam junto com Cora. O amor que eles tinham pelo Eterno, né? O temor que eles tinham pelo nome do Eterno era muito maior do que o amor que ele tinha pelo seu pai. Porque eles sabiam que aqueles que não... tipo assim, não é que você deve jogar o seu pai e sua mãe de lado, não é isso. É nesse caso aqui. Se o teu pai te induz a ir contra o Eterno, aí você vai escolher, né, se separar, né? Não entrar, digamos assim, não se sentar na roda do teu pai ali. Então, esses filhos de Cora, eles escolheram a obediência ao Eterno, que é a obediência do seu pai. Entende? É por isso que eles não se corromperam pelas riquezas do seu pai, né? Pelas promessas do seu pai, mas eles se agarraram nas promessas do Eterno. Vamos continuar, gente. A gente vai ter que correr agora. O cajado de Moshe, né? O cajado de Arão, que também era de Moshe, e a ressurreição de Yeshua e dos mortos. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daí. Vamos ver qual é a mensagem, né, que o Eterno vai nos trazer sobre esse assunto, gente. E essa vara, gente, essa vara de Arão, ela era a vara de, como eu falei, de Moshe, né? E ela era um simples pedaço de madeira extraído de uma amendoeira, né? Porque a palavra do Eterno, a Torá, ela vai dizer que era um galho de amendoeira, né? Então, por isso que a gente sabe. E ela era uma simples vara, como... Deixa eu colocar aqui. Uma vara morta, totalmente morta, como esse pedaço de madeira aqui que o Max... Todo ruído, ó. Que o Max achou num dos nossos passeios e trouxe para casa e ele passa o dia roendo esse negócio. Então, essa vara, ela era morta, como esse pedaço de pau aqui, sequíssimo. Ele é tão seco que ele é levinho. Não tem vida nenhuma, não tem água, não tem nada nele. Ele é um pedaço de pau seco, seco. E essa vara de Arão, a vara dos 12, né, que foi separados, era assim, ó. Para vocês terem uma ideia. Eu sempre gosto de trabalhar assim para que a pessoa tenha uma ideia do que a gente está falando. Então, ponha em mente que a vara de Arão era como esse pedaço de madeira, morto, seco, sem vida, sem nada. Sem nada, não tem nada, tá vendo? Tá até, se podemos dizer assim, se decompondo já, tá vendo? Um pedaço de madeira seco, seco mesmo. Tá vendo aí? Tão seco que faz barulho. Então, a vara de Arão era como esse pedacinho de madeira aí. Vamos lá. Todavia, depois de todo aquilo que aconteceu, a gente achava que ia ter paz agora, mas todavia, no dia seguinte, toda a comunidade do povo de Israel reclamou contra Moshe e Arão de novo. Vocês mataram o povo de Adonai. Vocês mataram o povo de Adonai, gente. E pelo fato de a comunidade estar reunida contra Moshe e Arão, eles olharam em direção à tenda do encontro e viram a nuvem cobrindo-a e a glória de Adonai. Vocês mataram o povo de Adonai? Como assim, gente? Como assim? Agora me diga aí, será que Moshe e Arão têm tanto poder para fazer a terra se abrir e engolir
aquele grupo e toda a sua casa e tudo que eles tinham? Como assim? Corá havia morrido. A sua existência havia cessado no meio da comunidade. Porém, a semente de Corá continuava no meio do povo. A semente que ele plantou está aqui. O povo de Adonai. Vocês mataram o povo de Adonai. Eles ainda se achavam pessoas separadas, sagradas. A cegueira da mentira nos olhos deles continuavam. Eles ainda se achavam povo de Adonai, né? Moshe e Arão foram para frente da tenda do encontro e Adonai disse, de novo, se afaste dessa assembleia, eu a destruirei de uma vez. E de novo, os caras que se querem achar mais do que os outros, o que eles fazem? Eles se prostram com o rosto em terra. E aí, E aí Moshe diz a Arão, pega o teu incensário, corre Arão, pega o teu incensário, a praga já começou. Aí Arão, coitado, vai lá, corre, pega o incensário dele, né, se apressa, pega o incensário e corre pro meio da assembleia para fazer expiação por eles. Por quê? Porque a ira do Eterno já havia saído e a praga já havia começado. E como era que eles estavam? Já estavam assim, ó. Todo mundo morrendo. Aí lá vai Arão correndo pro meio do povo com o seu incensário para fazer expiação por aqueles que estavam falando contra eles, que estavam reunidos contra eles. E eu tenho certeza que se o Eterno não aparece com a sua glória, eles tinham jogado pedra neles também. Arão pegou o seu incensário, como Moisés disse, né? E correu para o meio da assembleia. E ali a praga já havia começado, como a gente viu. E ele adicionou o incenso, fazendo expiação pelo povo. Ele se postou entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Esse homem, rejeitado pelo povo, né? Que tinha alma tão elevada. Arão, perceba, Arão, né? Você não vê ele dando um pio. Ele não fala uma grama, ele não faz nada, ele só obedece. Por quê? Arão é um sacerdote. O sacerdote ele está ali para quê? Para convencer? Não. Ele está ali para servir o povo e servir a Adonai. E era isso que esse homem estava fazendo. A assembleia inteira reunida contra ele. Ele corre lá, né? Pega o incensário e faz expiação pelo povo que está reunido contra ele mesmo. Mas por que vocês acham que Arão estava fazendo isso? Porque Arão era o escolhido, gente. E Arão, ele estava fazendo aquilo que o Eterno escolheu ele para fazer. Ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer, mesmo colocando a sua vida em risco por aquelas pessoas que estavam ali contra eles, né? O número dos que morreram por causa da praga chegou a 14.700, além dos mortos no incidente de Cora, ou seja, no mínimo 15.000 pessoas morreram por causa da ambição de alguém que veio com a voz mansa e a sua influência diante de uma comunidade, dando a eles as palavras que eles queriam ouvir. Porque ninguém garante que Cora poderia fazer o que ele estava prometendo. Arão voltou a Moshe à entrada da tenda do encontro e a praga cessou.
Então o Eterno, ele pede que eles peguem as varas, né, dos líderes de Israel, uma por tribo, e escreva o nome de cada um nessas varas e levem diante da tenda do encontro, né? Assim como o povo se levantou diante de Moshe, o Eterno também pede que Moshe e Arão peguem essas... Eu vou fazer um resumão, gente, porque a gente já está passando da hora e ainda não terminei. Para que eles peguem essas varas, escrevam seus nomes e coloquem diante da tenda do encontro, né? Diante de Adonai, para que de uma vez por todas as pessoas parem de se levantar contra Arão. Porque agora o Eterno, ele mostraria diante do povo quem realmente ele escolheria. E esse que ele escolhesse, né, a sua vara floresceria. Então, o Eterno, ele pede isso a Moshe. E o que Moshe faz? Desobedece o Eterno porque ele se acha melhor do que os outros? Não. Moshe colocou as varas diante de Adonai na tenda do testemunho. Geralmente o Mishkan, ele é chamado de tenda do encontro, mas aqui o Eterno, ele chama de tenda do testemunho, né? Porque está sendo um testemunho, mais uma vez, da rebelião do povo contra o Eterno. No dia seguinte, Moshe foi à tenda do testemunho e viu ali que a vara de Arão da casa de Levi... Por quê? Porque o Eterno pediu para colocar nome por nome e lógico que Arão seria aquele que seria da tribo de Levi, né? Da tribo de Levi havia brotado, mas ela não havia brotado apenas flores, mas também amêndoas maduras. E eu tenho certeza, pena que eu não tenho aqui agora, que Arão não comeu essa amêndoa porque coisinha dura de se quebrar uma amêndoa dentro da casca dela. Eu amo essas amêndoas dentro da casca e quando a gente compra menina, é muito sacrifício para quebrar uma bicha dessa. É dura, mas é dura como a cabeça de certas pessoas que não ouvem a voz do Eterno. Que não era o caso de Arão e Moshe, certo? Mas é dura, então por isso que nós sabemos que são amêndoas, né? Que eram um pedaço de um galho de uma amêndoa. Vamos continuar, perdi o foco. Falo, gente, pela fé. Mas vamos lá, perdi o foco. Vocês estão vendo aí atrás, ó, as madeirinhas, eu procurei uma imagem para que vocês tivessem mais ou menos uma ideia, né? Moshe levou todas as varas de diante de Adonai para todo o povo de Israel, e eles observaram, e cada homem pegou a sua vara de volta. Ou seja, Arão pegou a varinha dele, toda cheia de florezinha e de frutinha e de raminhos, né? Aquele pedaço de madeira simples, né? Seco, morto, sem vida, sem ninguém, sem beleza. Ninguém dá nada por ela. Esse pedacinho de pau aqui, por exemplo, foi o nosso dogzinho que pegou e trouxe para casa. Ninguém dá nada por ele, mas ele não solta de jeito nenhum. Não tem quem tire da mão dele isso aqui. Da boca dele, na verdade. Mas ninguém dá nada por um pedaço de madeira seco, sem vida, sem beleza, né? Nada. Esse pedaço de madeira seco, sem vida, que ninguém dá nada por ele, fez algo impressionante e que nos dá um ensino maravilhoso. Na verdade, eu vejo esse pedaço de madeira seco, sem vida, sem nada, algo inútil que ninguém dá nada por ele, como um retrato, como um espelho. É como se o Eterno estivesse mostrando para nós algo. Vocês conseguem esse pedaço de madeira seco, sem vida? Você viu? Foi tudo aqui do pedaço de madeira do meu cachorrinho. Vocês conseguem
lembrar de algo quando nós falamos desse pedaço de madeira seco, sem vida, sem nada? Essa madeira, gente, ela voltou à vida. Ela voltou ao seu ponto auge, porque o auge de uma planta é o momento que ela dá flores e frutos, né? Então, ela veio no seu auge, no seu vigor. Aquele pedaço de madeira seco, né? Veio no seu auge. Ressuscitou. A vara do escolhido do Eterno. Ressuscitou, voltou à vida. É como se o Eterno estivesse nos dando um espelho, né? Um retrato, um lembrete, um tsit-sit. Voltou à vida. A vara do escolhido. Não foi Moshe que escolheu. Não foi. Gente, não foi ninguém. Não foi Moshe, não foram os levitas que escolheram. Foi o Eterno. E se foi o Eterno, não importa se o povo quer, se o povo rejeita, se o povo humilha, se o povo deixa de lado. Não importa. Não vai mudar a escolha do Eterno por isso. E lendo, gente, essa porção, a vara do rejeitado do povo, mas escolhido pelo Eterno, não apenas voltou à vida, mas frutificou, floriu, frutificou, né? Mas era um homem rejeitado por todos. E isso, eu meditando sobre isso faz ou não faz lembrarmos de Yeshua? Gente, podem negar ele, podem pregar ele numa cruz, podem achar que ele continua morto, pregado ali, podem dizer que ele nunca existiu, podem se levantar contra gente, fazerem o que quiserem contra ele. Mas isso não vai mudar o fato de que ele é ungido do Eterno. Assim como nós lemos, nós pensamos, opa, parece que o Eterno vai mudar, né? Arão foi rejeitado pelo povo, opa, parece a vara que florescer é a vara daquele que eu vou escolher. Parece que o Eterno vai mudar. Mas aí o Eterno vem e mostra com esse ato que ele não mudou. Que ele não mudou de ideia. Que ele conhece todas as coisas. Aí ele envia o seu ungido e todos rejeitam. Ninguém acredita, ninguém quer. Rejeitam, humilham, né? Põe de lado, muda o nome, né? Mas nada disso vai mudar o fato de ele ser o ungido do Eterno. O Emanuel, o representante do Eterno no meio do povo. Homem nenhum pode mudar o fato de que ele venceu a morte e de que ele está vivo. E o que nos enche de esperança, gente, é que assim como hoje nós temos certeza de que ele está vivo, nós também temos a certeza de que ele nos trará dos mortos também. Ele é a primícia daqueles que dormem. E essa é a nossa esperança. Os que se apegam à palavra do Eterno e vivem por ela, a terra não engolirá a sua existência. Como Yeshua ressuscitou dos mortos, todos que andam,
segundo os conselhos do Eterno e não os conselhos dos ímpios, também ressuscitarão. A vara de Arão foi posta dentro da arca da aliança como um testemunho, né? Como um testemunho para os rebeldes e desobedientes, para os arrogantes, os orgulhosos, os ímpios. Aqueles que não acreditam que ele ressurgiu dos mortos. Porque assim como o Eterno trouxe vida para um pedaço de madeira, ele também trouxe a vida. A morte não o tragou, a morte, os grilhões da morte não teve poder sobre ele, mostrando a nós, o Eterno, que quando ele voltar, ele também nos trará dos mortos. Para que nós possamos viver, para que a nossa existência possa ser restaurada no mundo vindouro que ele preparou, que ele prepara para nós. A vara de Arão é um testemunho de que o Eterno pode. E a escolha de Arão, né? A escolha do Eterno também é para nós um testemunho de que o Eterno, a palavra do Eterno, ela não muda. Podem tentar mudar a palavra do Eterno. Podem fazer livros e livros e livros tentando explicar e mudar a palavra do Eterno. Mas isso não vai mudar o fato de que ele não muda a sua palavra, de que ele é eterno e de que ele não muda, gente. O que o Eterno ensinou, o que o Eterno determinou, ele jamais muda. Porque o Eterno, ele não mente, porque o Eterno, ele não é sábio, o Eterno, ele é a sabedoria. Ele não muda, gente, ele não vai mudar. E assim como ele fez com que a terra engolisse aqueles que se voltaram contra a escolha dele, Arão, meus amados, se ele fez isso contra aqueles que se levantou contra Arão, ai daqueles que falam mal do ungido do Eterno, do nosso rei, do nosso Corbã, ai daqueles. Se aos rebeldes, né, que tocaram em Arão, que foram contra Arão e Moshe, foram engolidos vivos com tudo que ele tinha. Eu não quero nem pensar no que pode acontecer com aqueles que tocam, que lutam contra o ungido do Eterno. Como Shaul, né? Mas Shaul fez techuvá. Paulo, ele ouviu a voz do Eterno. Ele fez techuvá. E os seus olhos, que estavam cegos pela arrogância dele, pela religião, pela arrogância que a religião, que as promessas de uma religião trouxe para ele, assim como ele pôde abrir os olhos, eu desejo de todo o meu coração que esses que lutam contra o ungido do Eterno, também tenham os seus olhos abertos. Porque quem luta contra o ungido do Eterno está lutando contra o próprio Eterno. Ai dessas pessoas que vão contra o Eterno. Porque, como eu já disse, aqueles que lutam contra o ungido do Eterno está lutando contra o próprio Eterno. O desejo do meu coração é que eles se voltem. Adonai disse a Moshe: ponha a vara de Arão de volta ao seu lugar.
diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali como um sinal para os rebeldes, a fim de que parem de murmurar contra mim e não morra. O Eterno faz isso, gente, não é para destruir nem para passar na cara de ninguém. Ele faz isso porque ele não quer que o ser humano morra. Ele não quer. Podem se levantar o quanto quiserem contra ele, mas ele não quer que o ser humano morra. Moshe, realizou tudo que o Eterno ordenou. O povo de Israel, porém, disse a Moshe: "Oh, não! Somos homens mortos, perdidos! Estamos todos perdidos! Sempre que alguém se aproxima do tabernáculo de Adonai, morre! Todos nós morreremos! Será que é assim mesmo, gente do céu? Moshe e Arão morrem? Os caras que são os arrogantão, que querem ser melhor do que os outros? Não, eles não morrem. Quem é que morre quando se achega diante da presença do Eterno? São aqueles que se achegam diante da presença do Eterno, indo contra a presença do Eterno, indo contra a palavra do Eterno. Essa vara, ela serve de testemunho que o Eterno pode, ele é o dono da vida, trazer um pedaço de madeira à vida, no seu auge, dando frutos. Imagina então, se ele não pode trazer o seu ungido de volta, quer vocês queiram, quer não. O Eterno é poderoso, gente, cheio de misericórdia. Ele não mudou de ideia quanto a Arão, mas continuou escolhendo Arão. E aí, depois disso, ele vai determinar, né, novamente tudo que ele já tinha falado, para que o próprio Arão visse que o Eterno continuava, né? Continuava não, que o Eterno tinha escolhido ele. Porque o Eterno, ele é contínuo, né? Ele não muda. Então, o Eterno fala tudo novamente, sobre os dízimos, sobre tudo. Que eles eram totalmente responsáveis por tudo que aconteceria no Mishkan. Então, o Eterno, ele é fiel, ele não muda. Ele precisava falar tudo de novo a Arão, para que Arão visse que ele escolheu ele e que ele não muda. Para que o povo visse que o Eterno escolheu Arão e que ele não muda. E que uma rebelião de pessoas rebeldes, ingratas, não o fariam mudar. De jeito nenhum. Não é porque você não guarda o Shabat que o Eterno vai mudar para o domingo. Não é porque você não honra o teu pai e tua mãe que o Eterno vai bater palma para ti e tá tudo de boa. Não é porque você acha que a Torá foi abolida que ele deixou os seus ensinos de lado. O Eterno não muda. Não é porque muitos acham que Yeshua morreu e está morto, enterrado, que ele continua morto e enterrado. Não é porque muitos acreditam que não há ressurreição que deixará de ter ressurreição. Aquilo que o ser humano vê, que o ser humano quer, que o ser humano escolhe, não muda a mão do Eterno e nem a sua palavra, gente. Eu sou testemunha de que Yeshua vive e creio com todo o meu coração que ele voltará. E que se eu tiver na sepultura, no Sheol,
eu voltarei à vida. Se assim o Eterno permitir, pela misericórdia do Eterno, pela a grande misericórdia do Eterno, não pelo meu merecimento, mas pela grande misericórdia dele, que excede os mais altos céus e cobre as multidão de pecado, dos meus pecados, pelos méritos do seu Filho. Eu creio com todo o meu coração. Eu sei que você deve dizer, o túmulo está vazio, mas isso não quer dizer nada. Tudo bem para você, se você não quer acreditar, tudo bem, mas eu acredito, porque além de ter visto o túmulo vazio, eu vi. Eu sou testemunha. Você pode não acreditar, mas o Eterno, e eu sei o que eu vi. E que o Eterno possa abrir os teus olhos, como ele abriu os olhos de Shaul. E que você possa ver também que ele está vivo. E que assim como ele está vivo, como o Eterno promete, ele voltará e restaurará para si todas as coisas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te traga paz. E que você nunca participe do Mishkan de Cora, da rebeldia, da arrogância, da ganância, de querer poder, de querer aquilo que não lhe é. Mas que você, como Aharon e Moshe, possam ser fiéis em toda a sua casa. E que o Eterno se agrade de você, como se agradava de Moshe e Aharon. Gente, rapidinho, semana que vem, nós estudaremos a porção de número 39, tá bom? Está lá em Bamidbar. Capítulo 19, 1 até o capítulo 22, 1. Tá bom? É muito bom se você, durante a semana, se debruce, que você se alimente, que você veja, que você esteja, que você procure, que você estude, né? Toda a porção, para que quando chegar aqui, você receba uma porção durante todo o Shabat dobrada, tá bom? Foi isso que eu tive hoje para falar, né? Esse pequeno resumo, a gente até passou do horário, e que o Eterno os abençoe. Eu vou deixar a música e não vai tocar toda porque a gente já passou do horário. Que o Eterno os abençoe e os guarde, gente. Até semana que vem, se o Eterno assim nos permitir. Halleluja, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia ozo, Hallelu bikvotav ha, Hallelu kerodov gro.